Este é um programa onde nós vamos conversar sobre as produções técnicas do mestrado em Ensino em Saúde. Esse é um mestrado da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, um mestrado profissional, que é voltado para a intervenção na realidade. Nós temos já várias produções técnicas, já estamos com este curso há vários anos, e nós estamos, neste momento, trabalhando com a divulgação desse material. A gente quer que vocês conheçam o que a gente tem produzido no nosso programa. Hoje nós vamos estar aqui conversando com Igor Calmon. Igor é enfermeiro e ele fez uma produção técnica, um projeto muito bacana com a gente. Olá, Igor, tudo bem? Tudo bom, Cibele? É um Hoje, prazer aqui estar compartilhando um pouco da nossa experiência, né, da nossa vivência com esse projeto grandioso, né, com esse desafio que a gente teve, né, que toma hoje dimensões que a gente não consegue mais mensurar, né, com aquele start que a gente deu lá atrás. É um prazer estar aqui conversando com você. prazer é nosso, a gente agradece muito. E a gente gostaria de saber, porque a produção técnica do mestrado profissional, ele tem esse foco de fazer uma intervenção na realidade, ou seja, de a gente poder fazer uma pesquisa, mas também deixar um legado. E eu gostaria que você contasse para a gente que projeto foi esse, que intervenção, que material, como ele pode ajudar os profissionais de saúde a fazer intervenção na realidade, que você contasse um pouco do seu projeto e do seu produto dentro do nosso programa de mestrado. Tá. A ideia do nosso trabalho, né, do mestrado profissional, foi fazer com que os alunos da especialização, né, no Acre, a gente conseguisse desenvolver um material, né, um material didático que levasse, né, os profissionais, né, da Secretaria Municipal de Saúde do Acre, né, a desenvolver um projeto de intervenção na realidade deles, né, voltado à prática da educação permanente em saúde. Então, a nossa ideia era fazer com que eles olhassem para a realidade, né, despertassem dentro do seu próprio ambiente de trabalho as necessidades, né, enxergassem no outro, enxergassem no ambiente a necessidade de melhoria, né? Então, a gente pensou, né, em construir gradativamente, né, tanto é que a gente não construiu algo do início ao fim, né, a gente tinha ideia de qual era o nosso objetivo, qual que era os nossos objetivos específicos, do que era que a gente gostaria de alcançar, mas a gente não tinha todo o material, né? A gente não tinha o material e nem todas as oficinas. A gente entrou com um campo aberto, né, fértil, para a gente construir. E isso acho que foi o grande desafio da nossa especialização. Era o que deixava a gente mais taquicárdico, era o que deixava a gente com esse frio na barriga, né? Porque a gente construía algo, né, para ser aplicado numa oficina a uma distância, né, a qual a gente não estava presente, a gente não vivenciava, mas aí a gente tinha um feedback desses profissionais, né, tanto dos alunos que participavam, quanto dos facilitadores, né, foram extremamente importantes os facilitadores lá no Acre, né, as pessoas que participaram e que nos ajudaram, né, fazendo essa intervenção junto aos alunos, para que eles conseguissem desenvolver a sua intervenção. E, acima disso, conseguirem refletir em cima da educação permanente, né, no seu ambiente de trabalho. Então, a gente proporcionou 9 oficinas, né, para que eles, dentro de cada oficina, eles fossem voltando ao seu ambiente de trabalho, conseguindo refletir aquilo que foi desenvolvido dentro da especialização e retornando sempre com um produto a ser trabalhado, melhorado, refletido em cima dele e retornando
entre cada oficina para ser um ambiente de trabalho e assim sucessivamente construindo o seu projeto. Então, a gente pensou, né, em construir essas oficinas entre uma oficina e outra. Ele tinha esse momento de educação permanente, né, em que ele ia para o campo, num primeiro momento realizava o diagnóstico, reunia a sua equipe, reunia os pacientes, realizava conversas, enfim. Só compartilhando uma experiência que foi bem interessante, foi um feedback que me marcou, né, que até hoje, na minha vivência profissional, né, a gente vê bastante o profissional em si querer intervir naquilo que ele enxerga, né, naquilo que ele quer mudar, algo que preocupa ele ou algo que ele simplesmente consegue enxergar, sem ter diálogo, sem ter conversa, sem ouvir o outro, né? Então, um dos profissionais lá queria diminuir o número de gestantes, né, na área dela, mas sem conversar com as pessoas, né? Sem conversar com a própria gestante, sem conversar com os adolescentes, sem conversar com as mulheres, enfim. Então, tem que saber se é o interesse da comunidade, se é o planejamento familiar das pessoas, porque, de repente, ela pode traçar uma estratégia que não é o que as pessoas querem, né? Então, é importante colocar as informações, trazer informações para as pessoas, para que as pessoas possam tomar suas decisões, né? Sabendo a importância do planejamento familiar, para, enfim, cada um tomar a sua decisão. Não pode, acredito eu, partir dela, quanto profissional, dizer se as pessoas podem ou não, né? Eu acredito que ela, quanto profissional, ela pode sim fazer um trabalho de educação em saúde, levando as informações necessárias para que as pessoas possam sim tomar as decisões, né? As decisões que são pertinentes a cada um. E eu acredito que isso é individual de cada ser humano, né? De ter um momento próprio da sua vida, enfim. Então, assim, e isso, ela veio com esse projeto, veio com essa proposta de fazer esse trabalho, de diminuir esse número, né? E, de repente, ela enxergou na educação permanente que não era bem esse trabalho que ela teria que fazer, né? Ela teria que, sim, fazer um trabalho dialogado, de tentar levar informações de educação em saúde, e quanto resultado, se assim fosse, né, conseguir esse objetivo. Então, isso aí trouxe, né, esse start de pensar uma forma diferente, né, de se fazer educação permanente. Talvez ela consiga o objetivo que seja, né, talvez pelos indicadores de mortalidade, enfim, que tenha na região, mas que não era, talvez, a forma que ela deveria se fazer o diagnóstico, né, enfim, para se buscar essa intervenção. Então, isso foi importante, num primeiro momento, de buscar ferramentas para que eles pudessem fazer um diagnóstico mais preciso, pautado no que realmente é educação permanente em saúde, né? Isso foi muito importante, eles buscarem indicadores, estimular o diálogo com a comunidade, né? Reunir as equipes, coisas que muitas das vezes as pessoas, por mais que entendam que é importante, elas não destinam tempo para isso, né? De passar ali uma vez na semana, fazer uma reunião colegiada, de ouvir o outro, de escutar o outro lado, fazer um movimento de empatia, de procurar entender, né? A habilidade da comunicação, ela é essencial dentro das relações humanas, né? Então, é fundamental, né, dentro do processo diagnóstico, para a gente conseguir fazer alguma intervenção, a questão da comunicação. Então, a gente fomentou isso, né, estimulou bastante essa questão da comunicação, do diálogo, que é um dos princípios do Paulo Freire. Então, esse foi um dos primeiros momentos, um momento bem marcante, essa questão do diagnóstico, né, dentro do que a gente planejou. E a partir desse momento, né, de realizar o diagnóstico, de ter um feedback, da gente tentar trabalhar com ele, ao mesmo tempo, a Roberta, que era a outra mestranda, né, ela vinha trabalhando dentro do eixo formativo a teoria, digamos assim, né, um eixo mais duro, um eixo mais teórico,
digamos, para que eles pudessem, dentro desse eixo de fornecimento do material didático, para que os facilitadores conseguissem trabalhar com os alunos a construção desse projeto, né, desse produto, né, de intervenção educativa em saúde, né? Então, a gente trabalhou, nesse primeiro momento, o diagnóstico para que eles conseguissem propor, né, uma intervenção, para que eles pensassem no que eles gostariam quanto ao objetivo, quanto à intervenção, pensassem na metodologia de como que eles iriam desenvolver. E dentro disso a gente foi construindo todo um arcabouço daquilo que a gente gostaria de, no final, trazer para eles quanto aprendizado. Que foi aí quando a gente pensou em construir o PIES, né, que a gente terminou dando esse nome no final, que era um produto de intervenção educativa em saúde, que era o projeto, né, o projeto em si, a reflexão da intervenção, né, deles, né, a história, como que eles construíram e tudo mais, e a reflexão sobre tudo que eles construíram, né? Então, foi bem interessante essa proposição. E o que mais, assim, deixou a gente, que nos alimentou, que trouxe essa adrenalina, esse movimento de buscar essa satisfação, né? Que, ao mesmo tempo, não deixava preocupado, era esse movimento de interlocução constante, né? De ter essa folha em branco, né, como a nossa primeira reunião, quando a gente sentou para discutir sobre o nosso projeto, era uma folha em branco que a gente tinha, né, em que a gente só sabia o nosso objetivo, né, o que a gente queria, que era multiplicar a questão de formadores, de pessoas pautadas na educação permanente em saúde, de pessoas que utilizassem o diálogo, que utilizassem a educação permanente, que utilizassem as metodologias ativas, né, que conseguisse despertar reflexão no outro. Então, acredito que esse objetivo a gente alcançou, né, a gente conseguiu despertar no outro esse interesse, né, e o grande desafio foi esse, né, conseguir a uma distância despertar reflexão em outras pessoas por meio de um material, né, por meio de diálogo, por meio de uso da tecnologia, né, apesar de ter sempre um professor, você ter sempre alguém viajando, indo ao Acre, né, para fazer esse feedback, de levar os materiais, de trazer o material, de ter as avaliações, de utilizar a tecnologia, o computador, as videoconferências, para a gente poder tentar entender e ir construindo caminhos para que a gente conseguisse alcançar esse objetivo, de construir esse material para proporcionar ao outro a possibilidade ou a capacidade dele construir um material de intervenção. E eu acho, Igor, que o que você fala, assim, uma coisa muito importante foi essa questão de construir com, né? Então, assim, essa folha em branco, esse campo fértil, era porque a gente estava construindo com. Eu acho que isso fica muito forte na sua produção. E aí, nós vamos deixar aqui na descrição o link para que as pessoas tenham acesso ao material. Então, assim, contando como foi esse desafio de construir com, e ao mesmo tempo de eles irem aprendendo vivendo, ou seja, não fomos nós que dissemos para eles façam assim, fomos proporcionando situações de aprendizagem para que eles pudessem experimentar o processo de educação permanente na prática profissional, lá na unidade de saúde, no espaço hospitalar, no espaço prisional, e assim eles pudessem modificando suas práticas, e aí ao final, nossa, eu estava fazendo educação permanente em saúde. Então, do desafio da nossa, né, de ter que segurar, digamos, a ansiedade de como vai ser, e ao mesmo tempo estar com a escuta para a necessidade do outro, focada nesse processo. Eu acho que isso é muito lindo do processo que você construiu, que a gente estava todo mundo junto. Tá o link, gente, vocês podem ter acesso a esse material. Ele dá um caminho de como fazer esse processo de mudança na realidade com o outro. Então, tem várias provocações, não tem o caminho pronto, já que a gente constrói com o outro, mas vale a pena ler, porque tem os princípios dessa lógica dialógica, dessa lógica da educação permanente em saúde. Então, na descrição desse vídeo,
vai estar o link para vocês terem acesso ao material, à produção do Igor no site da UEMS. Igor, muito obrigada. Gostaria de dizer mais alguma coisa para a gente? Muito obrigada por estar conosco, por ter estado no mestrado com a gente, por eu ter sido a sua orientadora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sibeli, a oportunidade, né, de ter convivido, né, e de estar convivendo, de ter te conhecido, né, e de você ter me apresentado tudo isso, né? É um mundo, o mundo da educação, o mundo da educação permanente. É uma prática que a gente leva não só para o crescimento, como eu falei no começo, né, para a área profissional, a gente leva para a nossa vida, né? É em casa, quando a gente fica constantemente pensando sobre, enfim, diversas situações, a gente está sempre buscando, né? Buscando melhorias na nossa vida profissional, em casa, como que a gente pode fazer as coisas. Então, assim, foi algo que me transformou, né? Não só como profissional, mas como um ser humano. Então, Só agradeço para fechar, essa deixa um oportunidade. gostinho para o povo de onde você está agora, né? Para contar o link com o seu mestrado, onde você está agora. Hoje, eu estava, né, aí em Dourados, né? Tinha saído daqui do Nordeste, morava em Recife, né? Fui para Dourados por uma oportunidade de trabalho, né, no emprego no Hospital Federal, e tive a oportunidade, junto à Cibele, de fazer o mestrado em Educação em Saúde, né, Ensino em Saúde aí na UEMS. Concluído o mestrado, né, por estar trabalhando na gestão e ter a oportunidade de ter trabalhado com educação permanente em saúde, surgiu a oportunidade dentro da própria empresa, que é vinculada ao Ministério da Educação, de vir trabalhar em Maceió, né, dentro da Universidade Federal de Alagoas, dentro do hospital universitário que é vinculado à Universidade Federal de Alagoas, junto à gerência de ensino e pesquisa. Então, hoje eu trabalho no NEP, né, que é o Núcleo de Educação Permanente daqui do Hospital Federal, né, de Alagoas, desenvolvendo justamente esses projetos de intervenção na realidade. Então, a gente tem estimulado, no começo do ano agora, a gente lançou um edital para que as pessoas submetessem os projetos de intervenção, né, pautado e realizando os diagnósticos dentro do seu ambiente de trabalho, para que eles conseguissem mudar a sua realidade. Então, hoje eu trabalho justamente dentro daquilo que busquei desenvolver dentro do mestrado. Então, a gente tem hoje, né, no outro lado, né, eu brincava quando estava com a Cibele aí em Dourados, né, quando falava do Nordeste, quando a gente, naquela sua aula, quando se perguntou onde você gostaria de estar, que eu falei, lá na praia. Né? Então, hoje eu estou aqui, né, quando eu olho da janela aqui, eu consigo ver a praia, né? Então, é muito, muito gratificante isso, né? É muito, muito bacana, né? E espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Que você possa vir aqui me visitar, né? Para a gente conversar um pouco mais, que eu possa voltar aí. Eu tenho um imenso carinho por essa cidade aí, onde eu consegui, né? Onde minha filha nasceu, né? Então, eu quero levar ela aí para ela conhecer, né? O barro que eu costumo brincar, é marcante na minha vida. Então, eu quero voltar aí e que você venha aqui também, né? E conhecer Maceió. Vai ser muito, muito bom, tá? Será um prazer. Obrigada, Igor. Gente, ó, então, quiser, venham fazer nosso mestrado. Vejam a experiência do Igor, que bacana, que diferença que faz na vida. E acessem o material. Muito obrigada, Igor, e até mais. Te agradeço.